vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Declare nessa noite, declare pra ele. Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dele? E esse dizer que é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Quando a conta ele vai me ajudar. Que eu não parei, É por causa dele, que eu não desisti. é por causa dele. Que estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, por causa dele. Aleluia! Glória a Deus! Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Não dá conta. Minha vida agora. O cansaço me atingiu e o desacelerei. Tererê. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e Não desisto, e mas mesmo assim, por mim eu parava agora. glória a Deus, louvado seja o Senhor da glória, bendito seja o eterno Deus, que Deus venha abençoar as vossas vidas grandemente, a todos os irmãos e irmãs desta live. Creio que Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração. Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração. Creia, permaneça, fique até no final desta live. Nós vamos orar e eu creio que o Senhor vai trabalhar de uma maneira poderosa na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Estou aqui ouvindo este louvor, é exatamente o tema que nós vamos estar falando, as dificuldades que vêm, as fraquezas, as tribulações, mas Cristo, Ele está conosco. Cristo nos sustenta, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Por isso que eu estou aqui ouvindo esse louvor e quero que você ouça também um pouco deste louvor. Tem que chegar agora. O cansaço me atingiu e o desacelerei. Está cansado, O ânimo em mim sumiu e eu parei. já não tem mais ânimo. É assim que muitas vezes nós ficamos. Parei pra respirar um pouco e não desistir. Mas não desista. Mas mesmo Há uma assim, necessidade de perseverar até o fim. Aleluia. A vontade de parar, todo mundo sente. alerta, fico exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Aleluia.
já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que estou cansado. Jesus me abastece e me deixa claro. Você não parou ainda porque Jesus te sustenta. Você ainda está de pé porque o Senhor Jesus tem te sustentado. Mesmo querendo parar, mesmo querendo desistir, por causa da luta, da opressão, da fraqueza, você está de pé ainda, porque o Senhor Jesus é que te sustenta. Tudo para Ele, tudo por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome. É por causa dele que você está de pé. É por causa dele que você respira. É por causa dele que ainda você anda. Mesmo diante de toda adversidade, mesmo diante de toda provação, mesmo diante de toda peleja e dificuldades que aos seus olhos é impossível você subsistir, você romperá, porque o Senhor Jesus, Ele te dará força, Ele te dará capacidade, Ele te estruturará e o nome dEle será glorificado na tua vida. Você respira por Ele, você está viva para Ele. E o nome dele será glorificado na tua história, na tua existência. E tudo que você está vivendo neste momento ainda não é o fim. Ainda não acabou. Muitas coisas ainda você tem para viver. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Bendito seja o Senhor da glória. Glorificado, exaltado seja o Senhor. É só um momento, é só um tempo. Tudo isso está o Senhor edificando. Tudo isso o Senhor está operando. Tudo isso o Senhor está fazendo. Algo diferente Ele está fazendo. Algo diferente Ele está manifestando. Dentro deste processo, dentro desta fraqueza, dentro desta dificuldade. Tudo existe um propósito. Nada é vazio para Ele. Tudo existe um propósito para Ele. Você não entende o momento que você está vivendo. Talvez você está confusa, certamente. Às vezes a confusão é tão grande que a gente não tem outra escolha aos nossos próprios olhos, a não ser parar, a não ser desistir, a não ser, aleluia, parar com tudo. Meu Deus, mas o Senhor nesta tarde me traz aqui, aleluia, para trazer esta palavra do coração dele, para a minha vida e para a sua vida. Tudo existe um propósito e Ele está trabalhando para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Oh, bendito seja o Senhor da glória. Glorificado, exaltado seja o Senhor da glória. Espírito da verdade, Ele te mantém de pé, Ele te sustenta. Aleluia. É por causa dele que você está aí ainda, mesmo diante de toda essa adversidade. É por causa dele. Ele está te sustentando, acredite nisso. Talvez você olhe a sua situação e você diga: Marcelo, meu irmão, não tem mais jeito para mim. Deus me traz aqui nesta live, nesta tarde de sábado, para dizer para você: tudo está contribuindo para o teu crescimento. Sim, acredite nisso. Tome posse da palavra de Deus pela fé. Toma posse nesta tarde, conforme este louvor, conforme esta palavra, em forma de cântico. É o que você está vivendo. Deus está me trazendo nesta tarde para trazer para você esta mensagem. Tudo o que você está vivendo é um propósito de Deus. Tão somente acredite nisso e permaneça dentro do propósito do Senhor, porque o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos orar para nós entrar na palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, conforme esta palavra, Senhor, meu Deus, esse cântico, essa invocação, meu Deus, através do louvor, da tua santidade, da tua grandeza, da tua misericórdia, meu Deus, nesta tarde de sábado, Senhor, meu Deus, nós nos colocamos perante a tua face. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor tem falado profundamente através deste louvor ao meu coração. Meu Deus, eu creio que o Senhor está falando neste momento na vida de outras pessoas, irmãos,
como também irmãs, ó Pai, que está passando por um processo difícil, está passando, meu Deus, por uma guerra, está passando por um momento de aflição, momentos este, ó Pai, que a tua filha, o teu filho, certamente já pensou em desistir, já pensou em parar, já pensou em retroceder, porque ver diante dos seus olhos as dificuldades, ver diante dos seus olhos barreiras, impedimento, meu Deus, intransponíveis, situações e problemas que surgiram, que se levantaram na sua trajetória, que aos olhos dele, aos olhos dela, são gigantes, impossível, Senhor, de ser rompido, impossível, Pai, de cair, meu Deus, problemas, meu Deus, e mais problemas, mas o Senhor nesta tarde me traz, meu Deus, direcionado na autoridade do teu Espírito Santo, através da tua palavra, com as palavras direcionadas do teu coração para o nosso coração. O Senhor está cuidando, o Senhor está zelando, tudo isso tem um propósito, tem uma finalidade, aleluia. Deus está trabalhando dentro deste problema, dentro deste vento, dentro desta muralha, Senhor, dentro desta situação que parece que é o fim, parece que acabou. A tua filha está pensando em parar, o teu filho está pensando em desistir, oh glória, oh bendito, oh Pai, seja o teu nome glorificado, exaltado, seja o Senhor da glória. A tua filha está cansada, o teu filho se cansou, meu Deus, já não suporta mais, já não aguenta mais. Oh Senhor, meu Deus, me lembro, e o teu Espírito neste momento faz-me lembrar da trajetória do profeta Elias, depois de um combate, depois de frustrações, depois, meu Pai, de angústia, tinha entrado no seu coração por ver a obra do Senhor naquela situação. Todos os profetas se corromperam, Jezabel em fúria contra a vida dele, contra a igreja do Senhor. Aquele homem, meu Pai, entrou na sua alma uma tristeza muito grande, meu Deus, e meu Pai, um princípio de depressão. Ele sai, meu Deus, para o deserto, caminhando, Senhor, meu Pai, deserto adentro, com seu coração afligido, com seu coração sentindo ar de derrota, de sofrimento, de angústia. Meu Deus, só o Senhor e ele sabia, aleluia, o momento que ele estava vivendo. Muitos a têm, Senhor, por soberba, o momento dele, mas o que ele sentia era uma profunda tristeza, era uma angústia por ver toda a situação do povo do céu se corromperam, meu Deus, caíram a espada. Mas naquele momento, diz a tua palavra que o Senhor preparou um pé de zimbro no deserto para ele, meu Deus. O Senhor preparou um pé de zimbro no deserto para ele. Aleluia. O Senhor preparou um pé de zimbro no deserto. Deserto não é lugar de zimbro, mas Deus preparou naquele dia, porque o profeta estava fadigado, o profeta estava cansado, o profeta estava desistindo. Você está desistindo? Você está cansado? Você está cansada? Deus está preparando um pé de zimbro no deserto para você descansar, sim. Deus nesta tarde está preparando, aleluia, para trazer refrigério para a sua alma. Um pé de zimbro dentro deste teu deserto, dentro desta tua guerra, dentro desta tua dificuldade. O Senhor, Pai da glória, está preparando um pé de zimbro para você descansar. E ainda muito mais, o Pai Celestial debaixo deste pé de zimbro, que Ele está te trazendo neste momento, é um refrigério, para você melhor entender. Deus está trazendo nesta tarde um refrigério para a tua alma. Deus está trazendo, aleluia, com a sua presença, com a sua glória, aleluia, refrigério para a tua alma. Recebe aí, porque o Senhor está te visitando neste momento. Recebe aí, porque o Espírito do Senhor está te abraçando, porque Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele opera, Ele faz. Lembre-se da palavra do Senhor, no capítulo 42 do livro de Jó: os planos do Senhor não serão frustrados, os planos
planos do Senhor para a tua vida, homem, os planos do Senhor para a tua vida, mulher, não serão frustrados. Tão somente entenda isso, compreenda isso nesta tarde, para que os planos do Senhor não sejam frustrados na tua vida, para que os propósitos de Deus se cumpram, aleluia, sobre a tua vida. Há uma necessidade de você compreender o momento de aflição que você está vivendo, o momento de guerra que você está vivendo. Há uma necessidade de você compreender que o deserto que o Senhor, aleluia, está te levando a passar não é lugar de habitação, é só passagem. Deus não te chamou para habitar no deserto, ou não? Deus não te chamou para viver nesta situação a vida toda, não. É só um tempo, é só um momento, é só um processo, aleluia, vai passar. E quando este deserto teu passar, o outro lado vai ter cântico, o outro lado vai amanhecer um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor para a tua vida vem logo pela manhã. O Senhor está dizendo, tem momento que é momento de noite, eu não sei quanto tempo tem durado a tua noite, o teu sofrimento, o teu vale, a tua luta, a tua guerra, aleluia, a tua angústia, mas Deus está dizendo, está chegando um novo dia aí, está raiando um novo dia para você, está chegando um novo dia, o raiar do sol está surgindo, o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida, aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor da glória. Deus, Ele é fiel, meu querido. Deus, Ele é fiel no seu trabalhar. Deus, Ele faz. Deus, Ele opera. Não temas. Deus está fazendo algo glorioso. O nome dEle será glorificado. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a Cristiane, a Mara. Deus abençoe Mara. Compartilha essa live aí, filho. Eu não compartilhei essa live nem mesmo no grupo, mas em nome de Jesus te peço, compartilha esta live aí. Amém? Nosso amado Vanderlei Carlos de Oliveira, Deus abençoe. Nosso irmão Marcelo Pires, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Creia, irmãos, creia. Toma posse da palavra de Deus pela fé. Amém? Pela fé. Nós vamos ler aqui alguns versículos aqui. Deus vai continuar falando conosco. Entenda o momento que você está vivendo. Entenda o momento que é processo. Nós, os verdadeiros servos de Deus, aqueles que querem a palavra, aqueles que querem reino, aqueles que querem uma vida espiritual, e obviamente todas as áreas da sua vida, mas isso segue-se uma sequência. Amém? Isso segue-se uma sequência. Começando pelo nosso relacionamento, começando pela nossa vida espiritual, amém? Vida espiritual, vida familiar. Então você vai ver no Salmo 128, Deus falando ali o que é que acontece com o homem que teme a Deus. Aqueles que temem a Deus, a sua vida será regada, obviamente que existe um tempo. E aí onde se encontra a maior dificuldade da gente absorver esse entendimento é em relação ao tempo de Deus na nossa vida. Muitos de nós, todos nós, na verdade, quando se encontramos em situações de conflito, em desconforto, em muitas áreas da nossa vida, nós queremos resposta de Deus. Nós queremos resposta, isso é natural da natureza do homem. Mas nós não devemos entender esse processo a partir da nossa visão física, mas devemos entender os processos de Deus na nossa vida a partir da visão espiritual. Tudo acontece na dimensão espiritual. Tudo vai acontecer primeiro no nosso espírito, por intermédio da ação do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, mediante a ação do seu Espírito em nós. Então entenda isso. Se trata da sua vida espiritual. Se trata do seu relacionamento, todo o processo, todos os momentos que passamos. Deus tem como propósito nos lapidar, nos capacitar para que possamos cumprir os propósitos de Deus e, obviamente, alcançar o maior objetivo introduzido dentro das Escrituras Sagradas, que é a vida eterna. Pois se nós corremos e corremos
e não entrarmos na vida eterna, do que adiantou todo o esforço? Do que adiantou orar, pregar e buscar, ir para a igreja e chegar naquele grande dia a gente não usufruir do reino de Deus? Correr em vão. Então devemos entender isso. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. No capítulo 12. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Vamos ler alguns versos. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Está escrito assim, capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo, amém? Segundas carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 1 em diante está escrito assim, mas os textos-chave que nós vamos aqui trabalhar, amém? Será o versículo, principalmente o versículo 9, né? E o texto-chave vai ser o versículo 10, tá bom? Nós vamos aqui, eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Verso 1 está escrito: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Verso 2: conheço o homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Verso 3: e sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Verso 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras ineváveis que ao homem não é lícito falar. Verso 5: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Verso 6: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amém? Versículo 8. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amados, eu não vou entrar muito no detalhe aqui sobre o ponto de exaltação, mas vou falar um pouco sobre isso. Sobre o ponto da oração, do espinho na carne. Amém? Mas o principal ponto aqui, como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar no versículo 9 e o versículo 10. Pois o tema que o Senhor quer falar hoje conosco é justamente sobre tribulações, dificuldades, opressões, perseguições, em todos os âmbitos da nossa vida, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. E obviamente vamos falar também da fraqueza, a fraqueza humana, a fraqueza da carne. Pois quando você viu a palavra fraqueza aqui no versículo 9, essa palavra não é uma palavra isolada. É uma palavra que está se dando pela primeira vez aqui no segundo livro de 2 Coríntios. Não é isso. Essa palavra está por toda a Bíblia, principalmente no livro de Romanos, e nós vamos entender isso. Observe que o apóstolo Paulo foi um homem que viveu o sobrenatural de Deus. É exatamente isso que ele está contando aqui no capítulo 12. Se você observar, ele está falando de uma experiência
de arrebatamento. E ele passa a tratar dessa experiência, ou seja, ele está aqui escrevendo para a igreja em Corinto, ele está aqui escrevendo para nós aqui no momento, nesse contexto que ele está escrevendo, ele começa a falar dessas experiências de arrebatamento, que ele não sabe como que se deu essa experiência, por isso que ele fala, se fora do corpo, ou se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. É porque até no momento ele ainda não tinha o discernimento, ou seja, a compreensão, o entendimento de tal experiência, se Deus arrebatou ele em espírito, na sua plenitude, espírito, alma e corpo, ou se foi só o espírito, o corpo ficou na terra e ele foi arrebatado somente o espírito. Ele não sabe discernir. Por isso ele coloca, não sei se fora ou se no corpo, Deus o sabe. Ele atribui, Deus sabe, eu não sei. Então, isso significa que ele não compreendia essa experiência, mas ele viveu essa experiência. Outro ponto é quando ele fala, conheço um homem em Cristo Jesus. Quando ele fala que eu conheço um homem em Cristo Jesus, observa que Paulo está trazendo aqui, por intermédio do Espírito Santo, algo muito profundo para a nossa vida. Nós, por causa da fraqueza, o contexto está tratando disso, e eu quero que você entenda isso. Nós, servos de Cristo, todos homens e mulheres que nasceram, foram regenerados, apesar de nascermos em Cristo Jesus, tá? Apesar de ser novas criaturas, tá bom? Nós ainda somos pecadores. A gente não vive na prática do pecado, mas ainda a gente é pecador. E por sermos pecadores, nós pecamos. Tá bom? Nós pecamos. Então eu quero aqui com os irmãos para entender isso. Para entender isso. Olha só. Aqui em Romanos capítulo 6, vamos lá em Romanos capítulo 6. É muito importante, vamos entender isso aqui, que é muito profundo isso aqui. No capítulo 6, olha o que Paulo fala. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O versículo 2, olha o que ele responde. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, nós estamos falando aqui de nova criatura, aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele faz uma pergunta, ele mesmo responde. Aqui é a pergunta retórica, onde ele faz uma pergunta, permaneceremos no pecado? Ou seja, ele responde, de modo nenhum. Porque somos nova criatura. Não vivemos mais no pecado. Nós pecamos, mas nós não vivemos mais no pecado. Certo? Então ele está tratando disso. O verso 13 segue dizendo, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Em novidade de vida. Verso 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Não vivemos mais no pecado. Às vezes que a gente foi regenerado em Cristo Jesus, nós não vivemos mais no pecado. Se uma pessoa que foi regenerada em Cristo Jesus falou que nasceu de novo e vive no pecado, é um nascimento falso. Não houve regeneração, não houve nascimento. Amém? Mas nós estamos lendo tudo isso aqui para a gente montar a compreensão do que Paulo está falando em 2 Coríntios 12. Amém? Se estamos em Cristo Jesus, não vivemos mais no pecado, mas vamos viver em novidade de vida. Mas isso não quer dizer que a gente não peca. Vamos ler a primeira epístola de João, rapidamente lá, a primeira epístola de João. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 2. Está escrito assim, na primeira epístola: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Observe, a vontade do Senhor é para nós não pecar, mas nós pecamos. Por isso que ele fala, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. É por isso que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. E aqui na terra o Espírito Santo está intercedendo por nós. Por quê, Marcelo? Porque nós pecamos. Vamos ler o capítulo 1 aqui ainda da primeira carta de João, verso 10 está escrito: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Então, nós pecamos, e por nós pecarmos, nós temos pecado, e por isso
há uma necessidade de cumprir o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Certo? Entendido? Então, apesar de nós estarmos em Cristo Jesus, nós pecamos. Nós erramos, porque nós somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado. É aí onde entra a distinção, aí é onde entra a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. É diferente. Amém? É diferente. E para os irmãos entenderem isso, amém? Eu quero ler aqui ainda, primeira epístola de João ainda, capítulo 3, versículo 9, na versão atualizada, está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Verso 10, vem a distinção do que serve a Deus, do que nasceu em Cristo, em relação àqueles que ainda não nasceram. Verso 10 está escrito: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, os filhos do diabo aqui, se você voltar ao versículo 8, está escrito a parte A: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, quando fala que é filho do diabo, não é porque o diabo é pai materno de alguém. O diabo não gerou ninguém. Está falando da conduta, por causa da vida, a prática de homem de mentiroso, de mulher mentirosa, de uma vida de mentira em pecado. Então, nós temos como pai o diabo, simbolicamente. Amém? Porque estamos fazendo a vontade do diabo. Mas, observe aqui, quando a pessoa nasce, o versículo 9 a gente leu, a palavra passa a fazer habitação na vida da pessoa, por intermédio da habitação do Espírito Santo na vida do crente. A pessoa não vai viver mais no pecado. Por quê? Porque a pessoa foi regenerada pela palavra. Mas nós pecamos. Nós pecamos. Porque ainda nós permanecemos na matéria, que é este corpo, que não pode entrar no reino de Deus, porque ele precisa ser transformado, e isso só vai acontecer quando Cristo vier arrebatar a igreja, e nós vamos, nosso corpo, essa matéria minha, essa matéria sua, todos aqueles que descer a sepultura salva em Cristo Jesus, serão transformados num corpo espiritual. Então não haverá mais pecado. Então o pecado será banido para sempre. Mas enquanto nós estamos aqui nessa matéria, nessa estrutura, todos os dias nós pecamos de alguma forma, direto ou indiretamente. Às vezes falamos palavras que não devemos, às vezes pensamos pensamentos que não devemos, pensamentos que vêm, que são lançados externo, como tem pensamentos internos, que quando eu falo de pensamento interno, eu falo de luta carnal da nossa natureza. Às vezes a pessoa está buscando quase nada a presença de Deus, nem orando, nem jejuando, nem se alimentando espiritual. Obviamente a natureza vai começar a fluir, a natureza carnal. A pessoa vai começar a sentir desejo, cobiça. Mas quando a pessoa está buscando em profundidade o Espírito Santo de Deus, vai mortificar a ação pecaminosa. Amém? A tentação externa é a tentação do diabo. Ele se levanta em cima da nossa fraqueza, como a tentação de Jesus. Ele estava induzindo Jesus a pecar. Ele estava induzindo a Jesus a ir contra a palavra de Deus, mas Jesus, usando a autoridade da palavra, ali sobressaiu como homem, e não é diferente comigo e com você. Amém? Entendendo essas coisas, quando Paulo está falando aqui, vamos voltar lá para a glória de Deus, vamos voltar aqui, para nós entender isso aqui. Amém? Então, observe que ele, no versículo 7 de 2 Coríntios 12, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de me exaltar. Existem muitas interpretações dessa passagem, mas o que eu vou falar aqui é dentro da Bíblia, e cada um tira a sua própria conclusão. Observe que o contexto que ele está falando de quê, Marcelo? De exaltação. Ele está falando de exaltação. Um dos pecados que está em nós, que a gente tem que ter cuidado para não fluir, porque se a gente permitir, ele flui. Observe que Paulo viveu experiência sobrenatural de arrebatamento, visões e revelações, que é isso que ele está falando no capítulo 12. Ele está falando de visões e revelações no versículo 1. Passarei as visões e revelações do Senhor. Então, o texto está tratando disso, de experiência, arrebatamento, experiência, coisas que não é qualquer um que vai viver.
Coisas que não é qualquer servo que vai viver. Quando eu falo qualquer, não é desprezando, colocando um mais alto e outro menos baixo. Não, não é isso. Mas Deus não vai fazer isso com todo mundo. São alguns que ele levanta, que ele vai manifestar visões e revelações sobrenatural para um propósito, que é para a edificação do seu corpo. A igreja de Cristo. Paulo é um servo, é um evangelista, é um missionário. Então, Deus, através da vida dele, fez grandes coisas. E só ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Então, aquele que muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então, observe que Deus deu muito, né, mas cobrou muito dele. E tinha um propósito. Qual? Não era para disputa, irmãos. É para o crescimento da igreja. Dons, revelações, tudo Deus dá para crescimento da igreja. Não é para a gente se vangloriar. Mas nós, sendo nós pecadores, mesmo redimidos em Cristo, nós corremos esse risco de deixar o pecado entrar no nosso coração. O pecado da soberba, que é o pecado da exaltação. É o que está acontecendo com ele aqui. Observe que no versículo 7 ele fala: para que não me exaltasse, ou seja, se engrandecer. Se engrandecer. Então ele está falando o motivo pelo qual ele vai orar 3 vezes. Ele está falando o que aconteceu com ele e por que ele sentiu esse sentimento carnal fluir dentro dele. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne. Espinho, irmãos, o que o espinho faz com nós? Se você pegar um espinho, você vai furar sua pele, você vai sentir dor. Tá? Você vai sentir dor. E nenhum de nós, na nossa natureza normal, a gente vai querer que alguém nos fure. Por quê? Porque a nossa natureza, a carne, não gosta de sentir dor. Isso aqui é uma figura de linguagem que ele está usando para nos dar um entendimento. Foi me dado um espinho na carne. O espinho na carne é para a gente sentir a dor. E carne, ela não gosta de sentir dor. A carne nossa, ela gosta de gozo. A nossa carne, a nossa natureza, se alimenta de quê? De prazeres, de cobiça, de exaltação, de se sobressair aos outros, de ser melhor do que os outros. A nossa natureza é isso, de ser melhor do que o outro, ser competitivo em relação aos irmãos. Muitas vezes você acha que é melhor, que louva melhor, que prega melhor, que é mais usado. Então nós corremos esse risco, todos nós. Todos nós. Então está acontecendo isso com ele. Só que no versículo, ele continua assim: a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, o mensageiro de Satanás que ele fala aqui, tem um propósito. Ele fala, ó, a saber, um mensageiro de Satanás, a fim de eu não me exaltar. Então, esse mensageiro que ele fala aqui dentro do verso, ele vem com o propósito de impedir a exaltação dele. Para ele se esbofetear. Como que a gente se esbofeteia? Está falando de bater em si mesmo. Começar a esmurrar você mesmo. E começar a esmurrar. Sabe quando você faz algo que você dá vontade de você se esmurrar a você mesmo? Você começa a pensar, nossa, como é que eu pude fazer isso? Como que eu consegui fazer isso? Eu não deveria ter feito isso. E você se sente assim tão miserável. Se você pudesse arrancar o seu coração, colocar do avesso, né, assim, para não fazer mais aquilo, mas você já fez. Você já fez. Isso é a fraqueza da carne. Agora, o espinho que ele fala aqui é a oração. O que é que ele vai fazer no versículo 8? Acerca das quais 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Paulo, ele começou a sentir esse pecado nele. Ele começou a sentir essa exaltação, ele começou a se sentir grande, porque Deus usava demais o homem. Mas ele, como pecador, como eu e você, não é diferente. Ele era pecador do mesmo jeito. Nós somos pecadores, ele era também um pecador. Ele tinha suas fraquezas, as suas fragilidades. Ele não era super-herói. Era pecador também. Então aqui ele está sentindo isso. Então quando ele fala mensageiro de Satanás, mas sabe como entender isso? Paulo está sendo vítima do próprio ensinamento dele. Vamos ver? Romanos 7, versículo 8, 18, 19 e 20 e 24 está escrito assim. Romanos capítulo 7, versículo 20, 19, 18 e diante. Olha só o que está escrito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço.
Verso 20, ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso é Paulo escrevendo. Paulo está sendo vítima, no capítulo 12, desses próprios ensinamentos que o Espírito Santo deu para ele. Ele está dizendo, no homem não existe bem algum. Não existe bom em nada em nós, irmãos. Em ninguém. Às vezes nós falamos, nós somos bons. Observa uma coisa. O homem pecador, ao mesmo tempo que ele é bom para alguém, ele é mau com outra pessoa. Quando a Bíblia fala que não existe ninguém bom, não é porque de fato não existe pessoas boas, caridosas. Não é, a Bíblia não está dizendo, mas você quer dizer que não existe ninguém, pessoas boas. A Bíblia fala que não existe nenhum ser humano que faça o bem. Nenhum bom. Isso está no Salmo 53. Amém? Você pode ler no Salmo 53. Você pode ler no Salmos 14. Como aqui em Romanos, capítulo 3. A gente tem que entender isso a partir do versículo 9. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstrei que tanto judeu como grego todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ora, quer dizer que a Bíblia está dizendo que não existe ninguém que faça o bem? Não, não é isso. Se você pegar o texto e isolar, você vai encontrar dificuldade e problemas. Mas quando nós vamos para o capítulo 7 de Eclesiastes, para você entender, capítulo 7, se não me falha a memória, o versículo 20, olha só o que está escrito lá. Olha só. E na verdade não há homem justo sobre a terra. Observe. E na verdade não há homem justo sobre a terra. O que o texto está dizendo? Não há homem justo sobre a terra. Mas o texto não para por aí. Vamos continuar. Que faça o bem e nunca peque. Você compreendeu agora o que Salmos 14, que Paulo está repetindo aqui em Romanos capítulo 3, dizendo que não há nenhum justo, que não há ninguém bom. Não é porque não existe pessoas boas, existem muitas pessoas maravilhosas, melhor do que crente. Pessoas caridosas. Só que ao mesmo tempo que a pessoa faz algo bom para uma pessoa, faz mal para outra. Por quê, Marcelo? Porque o homem adquiriu as duas ciências, o bem e o mal. O bem e o mal. Então Paulo está falando disso em Romanos. Quando ele falou, porque eu sei que em mim, na minha carne, no meu corpo físico, carne e corpo físico, que está onde está minha natureza pecaminosa, prostituição, lascívia, raiva, ódio, todo tipo de pecado. Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, o querer está em mim. Eu que tomo a decisão de fazer, mas eu não consigo fazer. Por quê? A fraqueza. É a fraqueza da carne. Eu sei que tem que fazer o bem, mas eu vou lá e muitas vezes faço a coisa errada. Às vezes eu tenho que falar algo que tem que falar, que vai trazer edificação para as pessoas, mas eu vou lá e falo algo para aquela pessoa que vai entristecer aquela pessoa. Isso é a fraqueza da carne. Isso é a fraqueza da carne. Por quê? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu. Mas o pecado que habita em mim, o pecado tem vida própria. É por isso que o Espírito Santo precisa ter liberdade na nossa vida. Porque o pecado tem vida própria. Se a gente não se alimentar espiritualmente, pelo Espírito de Deus, em oração, jejum e muita vigilância, a palavra, isso é natural, a carne vai fluindo, você vai sentir desejo, você vai cobiçar, você vai ser uma pessoa briguenta, você não vai conseguir perdoar, porque o coração vai se encher de ódio, e isso é algo natural que está no homem, por causa da ausência do Espírito Santo. Verso 24, miserável que eu sou. Então observe que Paulo está falando, eu sou um miserável. Então ele está vivendo isso aqui agora. Um ministério poderoso, um ministério cheio de graça, de dons. Então ele entende a dependência de Deus, ele vai orar. Acerca das quais 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Verso 9 disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele vai orar, reconhecendo a dependência de Deus. Esse é o espinho na carne de Paulo. Ele está se exaltando. Ele está vendo que o pecado quer dominar ele. Ele diz, opa, não, vou orar. Qual é o caminho que ele toma? Oração. Porque a oração há a mortificação. Ele reconhece a dependência de Deus. Aqui está surgindo uma fraqueza que é pecado. Mas nós vamos falar de fraqueza aqui, de outro tipo de fraqueza. Que a carne também produz.
Porque quando a Bíblia fala que a carne é fraca, está falando de dois tipos de fraco. Fraco porque a gente tem a tendência para pecar, e fraco que a gente tem a tendência para parar de buscar por causa das lutas. A gente tem a tendência de aceitar as condições das situações que estamos vivendo. A gente tem a tendência de ver os cenários de frustração da nossa vida e ficar triste. A gente tem a tendência de viver um momento onde você olha assim e você não tem alegria. E aquilo traz uma tristeza para você e você para de orar, para de jejuar, para de ir para a igreja. Às vezes a gente começa a questionar, porque a gente está indo para a igreja, está orando, está buscando, e só luta, só provação. Então vai vir isso são fraqueza. E você começa a ver dificuldade, você começa a dizer, mas Deus não me responde, Deus não fala comigo, eu busco a Deus, mas Deus parece que não está mais comigo. Isso são fraqueza. E na nossa mente vai enchendo dessas coisas, e daqui a pouco a pessoa se desvia, a pessoa não vai mais para a igreja, a pessoa quer parar, a pessoa não quer mais louvar, a pessoa não quer mais pregar, porque tudo isso são fraquezas. Por causa da nossa fraqueza humana, a nossa fragilidade, os sentimentos carnais que estão em nós. Como tristeza é um sentimento carnal, que não é pecado, mas pode levar a gente a pecar, a sair dos caminhos do Senhor. Quantas vezes a gente não fica triste com uma situação que a gente está vivendo? E essa tristeza vai trazer consigo desânimo. Quantos não está desanimado? Talvez você está desanimado aí. Quem de nós já não pensou em parar por causa da luta? Não é por causa de pecado, por causa da luta. A luta vem, e a luta ela vem com propósito. A luta ela vem com propósito. Deus permite a luta vir, precisa vir. Mas a gente não entende por que a luta vem e o tempo de demora da luta. E a mente da gente começa a entrar em parafusos. Por causa de quê? Da fraqueza carnal. Nós ficamos tristes, nós desanimamos, nós ficamos fracos para orar, vem a fraqueza. Aí começa uma opressão muito grande no mundo espiritual. Mas observe, ele vai orar, 3 vezes ele ora, para desviar. Ou seja, para tirar o curso daquilo que está vindo sobre ele. Esse sentimento está vindo em direção, confrontando o apóstolo. Mas ele entende rapidamente a necessidade e a dependência de Deus. Observe isso. Paulo está vivendo um momento no seu ministério. Ele percebe que algo está acontecendo no coração dele, que é contra a vontade de Deus. Porque como que ele percebe? É um homem estruturado na palavra. É aí onde eu sempre falo para os irmãos, palavra. Como que eu sei que algo que está vindo na minha vida, pensamentos que estão vindo na minha mente, é pensamento que não é de Deus? Como que eu sei? A palavra. Eu sei pela palavra. Tem muitas pessoas que veem pensamento na sua mente, no seu coração, e aceita. Aceita como sendo normal, é algo normal. Esse momento é normal. Mas a pessoa está vivendo algo sobrenatural, está acontecendo em volta da sua vida, e a sua vida está sendo oprimida, o diabo está oprimindo, mas a pessoa está entendendo que aquilo é algo natural, no campo físico, normal. E não é algo sobrenatural que está acontecendo à sua volta. Aí a pessoa desanima, a pessoa sente peso nas costas, dor de cabeça, desânimo para orar. Ou a pessoa se sente oprimida, parece que está carregando o mundo nas suas costas. É algo espiritual, há uma opressão espiritual. É uma opressão espiritual que você está sentindo. Então ele vai orar. Algo surge dentro dele e ele vai orar. Presta atenção. Algo surge dentro do coração dele que é contrário à vontade de Deus. E ele vai e toma o caminho da oração. O que é que Jesus fez no capítulo 26 de Mateus? Jesus está triste e angustiado. Jesus vai para onde? Jesus vai para o monte orar. Ele fala, olha, orai, vigiai, para que não entre em tentação. Preste bem atenção nisso. Em Mateus 26, ele sai da ceia com os discípulos, vai para o monte, e ele diz, escolhe 3 dele. Marcelo, por que o Senhor Jesus escolheu 3? Ele faz essa opção? Não. Ele escolheu 3. Aqueles 3, no momento, é os que mais tinham entendido o propósito dele na terra. Ele separou os 3, levou para o monte, o resto deixou no pé do monte, porque nem todos, irmãos, estão aptos para andar com você.
Tem homens e mulheres com a vida espiritual muito dedicada a Deus, que busca a Deus, que o foco é Deus, que o foco é a alma. Mas tem pessoas que não estão aptas para andar com você. No momento, não é no sentido de desprezar, não vou desprezar aquele irmãozinho que é novo convertido, não é isso. Não, vai desprezar aquele irmão porque a vida espiritual é diferente, não é isso. A gente não está tratando disso, a gente está falando de dimensão espiritual, de patamar espiritual. Quando se fala do exército, existem os seus patamares. Major, tenente. Então, tem níveis espirituais. Tem pessoas que não vai estar apto para orar com você no momento. Você vai ter que orar sozinho. Você vai pedir pessoas para interceder, aquela pessoa vai interceder, ela vai arrumar uma confusão no mundo espiritual, vai receber retaliação, não tem estrutura para interceder no momento por aquela pessoa. Porque as guerras daquela pessoa é diferente, por causa do propósito de Deus, do chamado, da responsabilidade. Então Jesus leva 3 que entendeu no momento melhor o reino de Deus. Mas observe que mesmo eles foram vencidos pelo sono. Foram vencidos pelo sono espiritual. Aquele sono que eles dormiram não é algo físico, era algo espiritual. Naquele momento estava uma guerra espiritual em volta de Jesus. Imagina o campo espiritual que Jesus estava vivendo naquele momento de aflição, de angústia que ele estava sentindo na carne, na sua estrutura física. Aleluia! Ele estava vivendo uma guerra naquele momento ali dentro dele e uma guerra externa. Ou seja, legiões oprimindo ele, como também dentro dele, a alma dele estava angustiada, porque ele estava cheio de tristeza e de angústia, porque estava chegando o momento que ele tinha que passar por aquele momento. E não é assim na nossa vida? Quantas vezes a gente está vivendo um momento que o nosso coração se angustia, a gente se entristece, e aquilo traz consigo a tristeza, o desânimo, a pessoa não quer mais as coisas de Deus. O desânimo é tão grande, a tristeza é tão grande que a pessoa não quer. Mas Jesus vem nos ensinar, vai orar. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, quando ele fala da carne, Jesus tinha pecado, Jesus não cometeu pecado, nenhum pecado, ele é perfeito. Mas quando ele fala que a carne era fraca, ele não estava falando só do discípulo, ele estava falando dele também. Porque Jesus, antes de orar, ele falou para os discípulos, ó, fica comigo e vigiai comigo. Ele estava dizendo, intercede comigo, ora comigo. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós vamos pedir oração para muitas pessoas, por causa da luta que a gente está passando dentro de nós, dentro. A luta de Jesus era dentro dele, porque ele estava angustiado e triste. Isso são sentimentos carnais, que pode levar a gente a sair do propósito de Deus. A tristeza traz consigo desânimo. O desânimo traz consigo o abandono da fé. A pessoa larga tudo. Mas Paulo, ele pega aqui o caminho da oração. E ele fala, Senhor, desvia de mim esse sentimento. Tira de mim. Mas o que é que Jesus fala? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa. Guarde isso bem. O meu poder se aperfeiçoa. Tem que haver um aperfeiçoamento do poder de Deus na nossa vida. É algo mais ou menos assim. Você tem uma caixa para você entender se aperfeiçoar. Isso aqui é muito profundo, isso aqui. Por que Jesus está falando que o poder dele tem que se aperfeiçoar em nós? Você para pensar, mas como assim? Quer dizer que o poder de Deus é imperfeito? Não é isso que Jesus está falando. O poder de nós já não está sobre nós do jeito que deveria estar? Não. O poder de Deus tem que se aperfeiçoando de nós de tempo em tempo, em processo. Ao que tem pouco, vai trabalhando, ele vai receber muito. Ao que recebeu 5, trabalhou, ganhou mais 5. Ao que recebeu 2, trabalhou, ganhou mais 2. Observe, está havendo uma produção, está sendo produzido na vida do crente. Isso vai, o que vai acontecer, Marcelo? O poder de Cristo vai se aperfeiçoando em nós. E isso vai trazendo amadurecimento, visão espiritual, visão diferenciada em relação às coisas espirituais. É aí onde entra a diferença, o que é maduro e o que não é. O que tem experiência e o que não teve. Dentro das dificuldades, o que tem mais experiência vai saber lidar com a situação. Mas tem outros que não vai saber lidar com os problemas. Por quê? Por causa da diferença de nível espiritual. Por causa dos processos que já viveu. É por isso que é importante e é necessário os processos. Porque dentro dos processos você vai ter experiência.
E Deus vai se manifestar dentro dos processos. Então, quando vier novos processos, você vai saber lidar. Você já tem uma bagagem, uma estrutura, um amadurecimento para saber lidar com aquele problema. Porque você já viveu isso antes. Amém? Então, ele vai orar e o Senhor responde a oração dele. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus está dizendo, eu não vou tirar, eu não vou desviar de você essa fraqueza. Eu não vou tirar esse espinho, porque o espinho vai estar em nós todo dia. Lembre-se uma coisa, o que é que foi colocado na cabeça de Jesus? Uma coroa de quê? De espinho. Qual é o significado, Marcelo? Jesus levou para a cruz do Calvário o quê? O velho homem. Ele crucificou o velho homem. O pecado da humanidade é o velho homem. A coroa na cabeça dele, furando a sua cabeça, significa espiritualmente o velho homem sendo crucificado, os maus pensamentos, os velhos pensamentos. Porque tudo acontece no coração-mente. Você vai fazer qualquer coisa com a sua mão, com os seus pés, através dos pensamentos. Começa tudo aqui. Aquilo que a sua mente pensar, as suas mãos vai produzir, os seus pés vai produzir. Você vai agir conforme os seus pensamentos. É os pensamentos que é o coração do homem, quando a Bíblia fala de coração. Então, se nós temos a mente velha, as nossas ações vão ser velhas. Se o homem tem uma mente, se ele tem uma mente velha, a mente do pecado, de todo tipo de pecado, ele vai praticar o pecado. Mas se a mente dele é a mente de Cristo, como Paulo falou, é uma mente nova. Ele vai fazer a vontade de Deus. Então, quando Jesus recebe a coroa de espinho na cabeça, está dizendo com isso que o velho homem, os pensamentos do velho homem, está sendo crucificado. Então, por isso que usa dentro da Bíblia, muitas vezes, o espinho, para a gente entender que a nossa natureza precisa ser mortificada. A gente precisa colocar um espinho na nossa natureza. Como? Paulo ele vai orar. De que a carne não gosta? A carne não gosta de oração. A carne não gosta de jejum. A carne não gosta de ler Bíblia. Vai jejuar para você ver a luta que você enfrenta. Você quer entregar o jejum, fica com fome, vem a luta dali, a carne não aceita isso. A carne, como eu falo, é o contexto, é o pecado que está em nós. Porque quanto mais você busca o espiritual, mais a natureza pecaminosa sua e minha é mortificado. Não existe o ato de matar a natureza humana, o pecado que ainda está em nós, e distinguir, isso não pode acontecer agora, isso só na regeneração. A gente tem que saber lidar com a nossa natureza velha. Porque de tempo em tempo ela vai surgir. Vai vir pensamento de pecado, de impureza na mente. E você, opa, não, peraí, eu tenho que orar. Estou orando pouco, porque eu estou pensando, estou olhando para a mulher, para um homem, e está vindo pensamento errado. Estou desejando isso. Eu estou falando só a palavra do mundo. É porque a pessoa já está na carne. O Espírito Santo já não está tendo liberdade. A pessoa se ira com facilidade. É porque o Espírito Santo perdeu a liberdade ali. A pessoa não consegue perdoar. O Espírito Santo está perdendo a liberdade ali. Porque se o Espírito Santo ele vai convencer a pessoa e a pessoa vai liberar perdão. Então é esta guerra. E Paulo está vivendo isso. Ele está vivendo isso. E observe. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Na tua fraqueza. O mesmo apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 6 de Romanos, o versículo 19, está escrito assim, olha só o que está escrito. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Olha a palavra fraqueza de novo aqui. Segue dizendo, pois que assim como apresentar de vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Amém? Então observe o que ele está falando aqui, sobre esta fraqueza. Outra hora nós fazíamos o quê? Os nossos membros, os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, a nossa língua, que pode destruir o templo do Espírito Santo com aquilo que a gente fala. Os nossos olhos, a gente pode destruir a nossa vida espiritual com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente assiste. A nossa mente com aquilo que a gente pensa. Jesus falou disso, olha, se alguém olhar para uma mulher para a cobiça, já no seu coração cometeu 2 tipos de pecado. Cobiça e adultério. Isso tanto o homem como a mulher. Então nós pecamos aqui.
Então, outra hora, quando nós estávamos no mundo, nós só fazíamos as coisas erradas. Mas agora em Cristo, Paulo está dizendo, olha, cuidado com a fraqueza da carne de vocês. Agora vocês estão em Cristo Jesus, agora a vida de vocês é para Cristo. Vocês têm que glorificar Jesus nos vossos membros. Ou seja, na minha língua é um tipo de membro, no que eu falo tem que ser para glorificar Jesus. Os 2 olhos são 2 membros. Aquilo que eu assisto tem que ser para glorificar Jesus. Eu não posso assistir pornografia, eu não posso assistir coisas que vai tirar meu coração de Jesus, coisas que não vão agradar o Senhor. Entendeu? Eu não posso pensar, deixar minha mente ir, ser tão elevada a pensar coisas que é contra a palavra, porque isso vai me trazer morte espiritual. Isso vai me trazer morte espiritual. Então o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele está dizendo disso, olha... Se há ausência de carnalidade em nós, o Espírito Santo ele vai tendo liberdade. Se a gente entender isso, a gente não pode deixar fluir mais a nossa natureza pecaminosa. Um exemplo, irmão Marcelo, eu não consigo perdoar uma pessoa, mas eu sou uma serva de Deus. Eu não consigo perdoar, porque me machucou, me feriu. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha... Se teu irmão pecou contra você, você vai lá e fala com ele. Expõe na mesa, conversa, e o mal vai cair por terra. Vão pedir perdão um ao outro, e ali vão orar um pelo outro, e vai cumprir o que Tiago fala, capítulo 5 de Tiago, né? A oração do justo pode muito seus efeitos, mas confessar vossas culpas uns aos outros. Aquela confessão ali é de irmão com irmão. Quando o irmão peca contra o outro, o irmão diz, ó, o que você fez comigo é errado, eu estou machucado com você por causa disso que você falou. Então, se o irmão for verdadeiramente um servo de Deus, ele vai dizer, me perdoa. Eu falei sem compreender, sem entender, me perdoa. Naquele momento, o jugo do pecado é quebrado no mundo espiritual, entre os 2 irmãos. Aí o texto segue dizendo, a oração do justo pode muito seus efeitos, mas antes confessar culpa uns aos outros. Certo? Então, observe, se a gente não consegue perdoar, a carne nossa está prevalecendo. O poder de Cristo não pode se aperfeiçoar aí. Porque quem está se prevalecendo é a carne. Mas quando a gente entende que mesmo que a gente peca, mas que eu posso lutar contra o pecado, aí o poder de Cristo vem e se aperfeiçoa. Eu pequei, eu errei, eu falei o que não devia falar. Eu pensei, mas eu estou buscando ao Senhor porque eu reconheço a minha dependência dEle. E eu começo a orar de Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou com um pensamento assim, mas Senhor, me ajuda. Então, o poder dEle vai se aperfeiçoando aí. E você vai perceber que a graça do Senhor vai nos capacitando, porque uma das coisas que a graça faz é nos aperfeiçoar, nos capacitar para a gente vencer o pecado. A graça nos capacita para a gente vencer o pecado. Mas a gente precisa entender tudo isso. Então é exatamente isso que o apóstolo está vivendo nesse momento. Amém? Então ele vai orar. Está sentindo o que não é para sentir? Vai orar. Marcelo, eu estou oprimida. Marcelo, eu estou assim. Marcelo, está difícil a minha vida espiritual. Vai orar. Porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Na nossa fraqueza. Segue dizendo, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então, eu sou forte. Aí Paulo ele fala aqui de 2 tipos de exaltação. Primeiro, a exaltação que vai tirar o poder de Deus da nossa vida, e o vangloriar, ou se gloriar a si mesmo, em situações que vai fazer com que o poder de Cristo venha mais sobre nossa vida e aperfeiçoe em nós. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Ele fala aqui de 2 tipos de vanglória.
A primeira, que é ele que está se exaltando, mas ele reconhece, ele corre para a oração para pedir o Senhor para se desviar, e o Senhor responde para ele, diz, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. É a tua fraqueza que vai permitir com que eu vou entrar com providência e fazer e operar o sobrenatural na tua vida. O que é a fraqueza dele, que o Senhor Jesus está falando? É reconhecimento da dependência de Deus. Jesus está dizendo, ó, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa fraqueza, Jesus está dizendo, reconheça a tua dependência de mim. De mim. Porque às vezes nós agimos como se não fôssemos dependentes de Jesus. É quando a carne começa a nos levantar, nos exaltar. A gente pensa que a gente é, que a gente faz, que a gente pode, e a gente não pode, a gente não é. Quem é Ele, quem faz é Ele. Então observe que nós estamos nos exaltando, mas nós podemos nos humilhar, que é outro tipo de exaltação, que ele falou, eu vou me gloriar, me vangloriar, ou seja, vou ter orgulho na dificuldade que eu estou vivendo por amor a Jesus. Eu vou me vangloriar por causa da perseguição, porque eu estou passando, porque eu amo Jesus. Eu estou sendo perseguido porque eu amo Jesus, porque eu faço a obra de Jesus, porque eu prego a palavra de Jesus, porque eu louvo Jesus, porque o meu coração tem um propósito de fazer a vontade de Jesus. Então eu me vanglorio nessas tribulações. Por quê? Porque eu estou sendo tribulado. Eu estou passando necessidade, privações de alimento, muitas vezes. Necessidades, angústias, e tudo isso por causa de algum pecado. Não, ele está dizendo, eu vou sentir prazer em tudo isso, e nós devemos sentir prazer em tudo isso que está vindo sobre nossa vida, se é porque eu estou fazendo a vontade de Cristo. Porque muitas vezes nós passamos por muitas situações, não é porque nós não fazemos a vontade de Cristo. Mas aqui no contexto, o versículo 10, ele está dizendo, ó, eu vou sentir prazer. Eu sinto prazer nisso. Não me vangloriar a mim mesmo. Me exaltar como se eu fosse alguma coisa, como se eu fosse independente de Deus. Não, eu sou dependente dele. O poder dele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Ou seja, a fraqueza, quando eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Jesus. Eu dependo de Jesus. Então o poder de Jesus vem. E quando você pensa que você não vai conseguir, porque a luta está grande, você pensa que o celeiro não vai acontecer nada, o celeiro está se esvaziando, talvez você está dizendo assim, está faltando as coisas, angústia na alma por causa de perseguição no ministério, o diabo levantou um adepto dali, o diabo levantou outro adepto de lá, e ele segue dizendo perseguições e más perseguições por causa do amor de Cristo. Porque quando o servo ele vai fazer a obra de Cristo, ele entra num campo de luta espiritual, de perseguições, onde o diabo levanta pessoas dentro da congregação, levanta dentro de casa, levanta no trabalho, para derrubar e impedir que você venha continuar pregando, impedir que você venha continuar louvando, impedir que você venha continuar no ciclo de oração, impedir a obra de Deus na tua vida. Então é nesse momento que a pessoa continua orando, continua andando, continua jejuando, continua pregando. Por quê, Marcelo? Como que pode a pessoa com tudo arrebentado dentro de casa, faltando as coisas, porta fechada, luta de todo lado, mas a pessoa continua ali marchando? O poder que se aperfeiçoa. Por isso que ele fala, e quando eu estou fraco, que fraco é esse? Fraco eu, Marcelo, nas minhas forças eu não vou conseguir, no meu braço eu não vou conseguir, na minha sabedoria eu não vou conseguir. Quando eu estou fraco, é a dependência total de Deus, então eu sou forte, porque o poder dele vem e nos enche da graça dele, e esta graça faz com que eu continue orando, eu continue pregando, eu continue louvando, porque não é eu, é o poder de Jesus Cristo. Aleluia! É o poder dele que faz isso. Às vezes a gente pensa, gente, como é que eu consigo fazer tudo isso? Como que eu estou conseguindo? Para finalizar, capítulo 15, versículo 10, para você entender com mais profundidade isso que nós estamos lendo aqui agora. Está escrito, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Paulo está falando do apostolado dele, das obras que ele fez. Ele está falando, eu trabalhei mais do que os outros apóstolos. Ao princípio, você lê o texto, parece que ele está se ensoberbecendo. Eu fiz mais do que todos eles. E realmente Deus usou demais o homem na obra. Mas só que ele começa, do meio para frente, e a sua graça para comigo não foi vã. A sua graça para comigo não foi inútil. Ele está dizendo, ó, a graça que Deus me deu, está aí manifesta nas obras. Isso aí é a graça de Deus. As igrejas fundadas é a graça de Deus. As orações pelo povo é a graça de Deus. A obra que eu estou fazendo não é eu, é a graça de Deus. Então ele segue dizendo, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu. Não eu. Não eu. Apóstolo, carne, humano, física, minhas forças, minha sabedoria, não eu. Mas o que, Marcelo? A graça de Deus que está comigo, é a graça. Ele está dizendo, tudo que eu fiz foi pela graça, foi Deus que me capacitou pela graça. A graça me faz orar, a graça me faz pregar, a graça me faz continuar. A graça de Deus me aperfeiçoa, me dá ânimo para me continuar num cenário que a gente olha e não tem a menor possibilidade de a gente fazer nada. É a graça de Deus. É a graça. Então receba desta graça aí nesta tarde. Receba desta graça do Senhor. Vamos orar para a gente finalizar. É a graça do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, apresento nas tuas mãos a tua igreja, o teu povo, teus filhos, as tuas filhas. Que o Senhor venha renovar neste momento, operar de uma maneira sobrenatural. Quebra laço, quebra fortaleza. Repreenda todo embaraço neste momento, aleluia. Vai operando, Senhor, de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Meu Deus, a tua graça, Senhor, que nos capacita a buscar. É a tua graça, Senhor, que nos habilita, meu Deus, a permanecer. É a tua graça, meu Deus, que nos dá ânimo para orar. É a tua graça, meu Pai, que nos dá ânimo para perseverar, aleluia. Bendito seja o teu nome. Meu Deus, a tua serva, o teu filho, que está nesta live, neste momento, talvez, está desanimado, desacreditado, tem olhado para a sua situação, tem olhado para os problemas, muita luta, muita provação. Talvez já pensou em desistir, parar. Mas o Senhor está dizendo nesta tarde, aleluia, busca o caminho da oração, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. É a tua dependência. Tu é dependente de mim. Tu é dependente do meu poder. Tu é dependente da minha graça. Tu é dependente da minha, aleluia, da minha glória. O Senhor está dizendo, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante da peleja, diante desta tristeza, desta angústia que está na tua alma nesta tarde, Deus está dizendo, aleluia, toma o caminho da oração, vou eu tirar, vou eu remover, vou eu renovar, vou eu dar ânimo, vou eu te levantar, vou eu, bendito seja o Senhor da glória, fazer algo poderoso na tua vida, no teu coração, na tua alma. Senhor, opera de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Estende as tuas mãos, Senhor, é o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados. Deus seja louvado pela vida da Vera. A Maria Aparecida Souza está aqui também. A Raimunda Gomes está aqui. Amém. O Marcelo está aqui. Pastor Vanderlei. Deus abençoe o pastor Vanderlei. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fica essa palavra para o nosso coração. Amém. Fica na paz de Jesus. E Deus abençoe as vossas vidas grandemente. Muito obrigado. E permaneça. Amém. Yolanda entrou aqui também. Deus abençoe. Compartilhe essa live, porque eu creio que vai falar com outras pessoas também. Amém, irmãos? Lembre-se disso. Nós só vamos vencer se a gente for completamente dependente de Deus. Nós só vamos romper na nossa história. Romper na vida espiritual. Romper na vida sentimental. Romper na vida material, profissional. Tudo ao seu tempo, porque tudo tem um tempo. Se a gente for completamente dependente da graça de Deus. Observe que nós acabamos de ler esse texto. O apóstolo Paulo foi um homem que fez muita obra de Deus. As perseguições foi demais sobre a vida dele. Muita perseguição. É difícil louvar no cárcere, irmãos. É difícil louvar a Deus dentro de um calabouço.
mãos, pés acorrentados, as costas sangrando, de apanhar de vara. Vigílias, noites, padecendo necessidade, como ele próprio testifica. Se você for ler Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, ele fala: estou instruído tanto a padecer necessidade, né, como ter abundância. Ele fala ali de todos os processos que ele passou. Mas por quê? Que suportou. O que leva um homem a andar diante de tanta dificuldade, uma mulher nessa terra que serve a Jesus? Às vezes faltando as coisas dentro de casa, as portas se fecham, né? Vem enfermidade, mas a pessoa continua ali. Não é algo normal. Isso é o poder da graça. É a graça se aperfeiçoa aí. É o poder de Jesus que vai nos levando. É como se ele pegasse a gente na mão e fosse levando a gente. Fosse levando. Isso é a graça que faz isso. A pessoa não aguenta mais, a pessoa não suporta mais, mas mesmo assim, ainda sente vontade de orar, sente vontade de ir para a igreja, não pensa em parar. Às vezes, ainda que pense, mas a pessoa continua ali firme. Mas tudo que está acontecendo em volta da vida da pessoa é completamente o oposto daquilo que a pessoa queria para a sua vida. Mas a pessoa não consegue parar por causa da situação. Por quê? Porque a graça de Deus está ali aperfeiçoando o coração da gente e nos capacitando a continuar, a permanecer orando. A gente ora, irmãos, a gente permanece orando, lutando na obra, lutando para entrar no reino, é pela graça, é a graça de Deus. Então, quando a gente entende isso, tem a consciência disso, os problemas já não vão te afligir mais tanto. O problema está na consciência, é ter a consciência dessa existência dessas coisas. O Senhor vai provar muitas vezes no alimento, vai permitir enfermidade. O Senhor vai permitir situações que é para forjar o caráter, mas a pessoa tem a consciência que é só um momento e que dentro dessa situação a pessoa tem que permanecer na graça. Então a pessoa vai fluindo, vai marchando na presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz todos vocês.